Olá a todos, neste vídeo vou dar prosseguimento à série Curiosidades. Eu vou falar sobre o modelo clássico e o modelo bayesiano, como eles se relacionam, como eu consigo um como caso particular do outro, e para isso eu vou usar o modelo binomial, que analisa o número de sucessos em N experimentos de Bernoulli. Então, primeiramente eu vou acessar a nossa lousa e eu vou escrever para vocês o modelo clássico que representa o modelo binomial. Então, a variável aleatória de interesse x, que conta o número de sucessos dentre n experimentos, é uma binomial n com probabilidade de sucesso θ desconhecida. Nós não conhecemos a probabilidade de sucesso e o interesse aqui é estimá-la. Então, essa probabilidade de sucesso ela varia entre 0 e 1. Aqui a medida de probabilidade ela é indexada por θ. Então, a probabilidade do x ser igual a um determinado k é a combinação de nk vezes a probabilidade de sucesso elevado a k, vezes 1 menos a probabilidade de sucesso, ou seja, a probabilidade de fracasso, elevado a n menos k. Isso aqui ocorre sempre que o k estiver entre 0, 1, assim por diante até n, estiver dentro desse conjunto. E ele vale 0 caso contrário. Esse modelo tem uma formalização teórica, ele pode ser escrito dentro de uma estrutura probabilística, que tem uma trinca ômega a P, que seria o P da família, e por meio do modelo induzido também. Então, eu tenho aqui o nosso ômega, que seria o modelo original, A seria a sigma álgebra original, e P caligráfico seria a família de medidas de probabilidade original. Essa variável aleatória x induz a um modelo estatístico que vai levar nos reais, sigma álgebra de Borel, e família induzida por x, em que essa P de x é uma família de medidas de probabilidade indexadas por θ para θ pertencente ao θ maiúsculo, que é, no caso, o intervalo 0, 1. Então essa aqui é uma das formas, eu poderia colocar um x aqui em cima, mas eu não quero conturbar muito a anotação. Eu posso escrever esse modelo binomial utilizando essa trinca, em que essa medida de probabilidade está definida ali em cima. Então agora eu tenho uma família de medidas de probabilidade, porque eu desconheço qual é a medida de probabilidade e eu quero estimar, olhando os dados, qual é a medida de probabilidade que mais se ajusta aos dados. Posso usar a máxima verossimilhança, método de momentos, mínimos quadrados, etc. Tá? Esse aqui então é o famoso modelo clássico. Existe a versão bayesiana do modelo, desse modelo clássico, e existem outras versões do mesmo modelo clássico. Posso escrever esse modelo clássico de várias outras formas. Então deixa eu colocar isso aqui no ambiente, porque essa medida de probabilidade ela é importante. O modelo bayesiano segue uma estrutura hierárquica, em que o θ passa a ser uma variável aleatória e o x, dado θ, tem uma distribuição binomial nθ. Então eu vou precisar escrever essa estrutura aqui embaixo. Depois eu vou disponibilizar esse PDF também para quem quiser acessar. Então o modelo bayesiano ele vai dizer que o θ agora é uma variável aleatória com uma função densidade de probabilidade. Pode ser qualquer uma que dê densidade entre 0 e 1. Aqui eu vou considerar uma beta para facilitar as contas. É uma beta com parâmetros A0, B0. Estou colocando A0, B0 para indicar que o A0 e o B0 são conhecidos. Eles não são desconhecidos. Então essa função densidade a priori para θ, ela é conhecida. Não há parâmetros desconhecidos. E x dado θ, dado que o θ é igual a um θ0, vou escrever desse jeito, ele tem uma distribuição binomial n θ0. Então agora o modelo bayesiano ele é definido por essa estrutura hierárquica. Primeiro eu defino a distribuição a priori e depois eu defino a distribuição condicional. Faltou fechar o parênteses aqui. Então eu vou escrever A e B, A0 e B0 são conhecidos. Existem hiperparâmetros em que A e B são considerados hiperparâmetros e você vai estimar. O problema disso é que os métodos para encontrar A e B, eles não respeitam em geral o princípio da verossimilhança. Então aqui eu estou considerando um modelo bayesiano que respeita o princípio da verossimilhança. A e B, A0 e B0 são conhecidos e fixos. Então esse modelo, vocês vão perceber, ele é bem diferente do modelo clássico, porque o modelo clássico ele tem uma trinca R, BR, o boreliano dos reais, e uma família de medidas de probabilidade. Enquanto que o modelo bayesiano ele é um modelo de probabilidade. Então eu vou escrever a trinca agora. Vocês percebam que agora vocês têm duas variáveis aleatórias, x e θ. Naquele caso anterior,
eu só tenho uma variável aleatória x. O θ não é variável aleatória, o θ é um indexador de medidas de probabilidade nesse modelo clássico. No modelo bayesiano, agora, o x e o θ é um vetor aleatório. E agora o modelo base continua sendo ômega AP, só que agora esse modelo de probabilidade é diferente do modelo estatístico original, lá do modelo clássico. Então aqui eu tenho um modelo de probabilidade e esse vetor aleatório me induz a um modelo induzido. Esse modelo induzido, como eu tenho duas componentes, o x está nos reais e o θ também está nos reais, então o espaço aqui vai ser o R2, boreliano do R2, e uma medida induzida, P de x θ. Essa medida induzida ela pode ser obtida olhando para a priori e a condicional. Então essa medida induzida, vou escrever assim para ficar mais simples, P de x θ no ponto K, produto cartesiano B, já vai ficar claro isso? É só uma maneira formal, eu quero dizer, para poder escrever desse jeito aqui, na verdade, eu quero a probabilidade do x ser igual a K, vírgula θ pertencer a um conjunto B. Essa medida induzida, ela é definida desse jeito. Eu uso a medida original e esses caras aqui nada mais são do que imagens inversas. Esse cara aqui é uma interseção entre a imagem inversa, vou só escrever uma vez para vocês lembrarem das aulas. Então esse aqui é a imagem inversa do x no ponto K, não é a função inversa, é a imagem inversa. Interseção, porque isso aqui é um conjunto de ômegas, θ menos 1 aplicado no conjunto B. Essa aqui é a medida induzida pelo vetor x, θ. Isso aí, pela estrutura que foi dada ali, é a integral em B de nkk de θ0 multiplicado por θ0 elevado a k mais a0 menos 1 vezes 1 menos θ0 elevado a n menos k mais b0 menos 1 d θ0, isso tudo dividido por beta de a0, b0. Então isso aqui, o que está aqui no meio, nada mais é do que a priori de beta multiplicada pela binomial nθ0. Perfeito? É só isso que foi feito aqui. Eu estou calculando a integral no conjunto B porque eu quero que o B esteja, o θ esteja dentro do B. Vai ser isso sempre que o K estiver no conjunto 0, 1 até N e vai ser 0 caso contrário. Eu não vou colocar o 0 caso contrário aqui para não tomar tempo. Essa aqui é a medida de probabilidade induzida. Muitos cursos não passam ela porque ela não é necessária para fazer inferência. Mas o que eu posso obter também daqui? Eu posso obter a função de probabilidade conjunta de θx. Perfeito? A função de probabilidade conjunta de θx nada mais é do que esse termo aqui no meio. F de xθ no ponto K, θ0. Isso aqui é igual exatamente ao termo que está aqui no meio. Isso para cá dentro do conjunto, para cá dentro desse conjunto aí. Então preciso apagar esse dθ e ele vai ser 0 caso o k não esteja nesse conjunto. Essa é a função de probabilidade conjunta de xθ. A partir dessa função conjunta, eu consigo encontrar a marginal de x e eu consigo encontrar também a condicional de θ dado x. E aí, a partir da condicional de θ dado x, eu consigo fazer inferências bayesianas, encontrar o máximo, encontrar a esperança condicional e assim por diante, fazer intervalos de credibilidade. Então, a partir daqui, eu consigo encontrar a função marginal de x. O que eu preciso fazer, basicamente? Integrar isso aqui de 0 a 1. Eu vou integrar essa f, variando de 0 a 1, dθ0. E como resultado, isso aqui é constante, nkk sai da integral. Quando eu for integrar isso aqui, dá uma beta. Essa beta também sai. Então, veja bem, essa integral é bem fácil de resolver. Vai ficar a combinação de nkk. No denominador continua a beta de a0, b0. Só que agora no numerador, quando eu integro isso aqui de 0 a 1, isso aí na verdade é uma beta, k mais a0, n menos k mais b0. Então isso aí na verdade é uma beta, k mais a0, n menos k mais b0. Então essa é a função de probabilidade marginal da variável x. Isso aqui é válido para quando o k pertence a 0, 1 e assim por diante até o n. E vale 0 caso contrário. Então vejam bem, a partir dessa f conjunta eu consigo a marginal de x. Isso aqui é teoria de probabilidade, não tem inferência estatística nenhuma. Estou no modelo de probabilidade. Eu não tenho uma família de medidas de probabilidade. Eu tenho apenas uma medida de probabilidade. E eu conheço essa medida de probabilidade no modelo bayesiano. E essa medida de probabilidade está completamente especificada por essa integral. Não tem absolutamente nada desconhecido aqui. O n é conhecido, o k é conhecido, porque eu vou observar algum valor para o x. O θ eu não observo, mas eu estou integrando em θ.
A0 é conhecido e o B0 também é conhecido. Então essa quantidade aqui vai dar um número, certo? E essa função densidade ou função de probabilidade conjunta, ela também é conhecida, não tem absolutamente nada desconhecido aqui. E, portanto, a função marginal do x também é conhecida. Tá? Eu tenho o A0, o B0, o K e o N, todas essas quantidades aqui elas são conhecidas. Eu consigo também, pegando essa conjunta e dividindo pela f de x, eu consigo a posteriori, ou seja, a função densidade de θ, dado que o x é igual a k no ponto θ0. Isso aí é, por definição, a conjunta dividido pela marginal de x no ponto k. Então agora eu pego esse, divido por aquele, ó, o beta de A0, B0 vai embora com o beta de A0, B0. O NKK vai embora com o NKK e vai sobrar exatamente esse termo dividido por aquilo, que é exatamente uma beta, uma função densidade de uma beta. Então isso aqui vai ficar θ0 elevado a k mais A0 menos 1 vezes 1 menos θ0 elevado a n menos k, esse termo que eu estou copiando ali, mais B0 menos 1. Isso tudo dividido por esse beta, que é o que vai sobrar. E isso, pessoal, só é válido se o k estiver nesse conjunto. Se o k for igual a 0, ou igual a 1, ou igual a 3 pontinhos, igual a n. Porque se o k for diferente, esse aqui não é definido. Eu vou dividir por 0, não pode ter divisão por 0. Então, a partir dessa função densidade de probabilidade, nós conseguimos fazer inferências estatísticas. Eu só vou apenas concluir que a distribuição a posteriori é uma beta, k mais A0 na primeira componente e na segunda componente é n menos k mais B0. Então essa função densidade de probabilidade é uma beta, você consegue no R fazer vários gráficos para valores de n e k, A0 e B0 fixados. Então aqui você vai colocar a função densidade, aqui o eixo x vai colocar o θ varia de 0 a 1, vou colocar de 0 a 1 aqui, esse é o nosso eixo x, está fazendo o papel do θ. Aqui a função densidade eu vou fazer em azul, a função densidade pode ser algo assim. E aí você pode, olhando para a função densidade condicional, você pode estimar o θ, colocar alguns valores de θ estimado. A primeira estimativa pode ser o máximo da distribuição. Por exemplo, qual é o θ que maximiza a posteriori? Vou chamar de θ1 esse aqui, tá? θ1 é o argumento que maximiza a função densidade a posteriori, ou seja, esse cara aqui. Eu vou pegar o θ dessa função, o θ0 dessa função, que maximiza a função, tá? Então, graficamente é esse ponto. Eu poderia também pegar uma segunda estimativa, que seria... É claro que esse kzinho é o valor da amostra observada. Então, para esse k, você vai executar o experimento e vai observar um k. Você vai colocar esse k e construir a função densidade. Com esse k observado, você consegue estimar. Aqui você também consegue estimar usando a esperança condicional. A esperança de θ, dado que o x observável da sua amostra foi observado igual a k. Então agora eu tenho também a esperança condicional, também é uma estimativa. A esperança condicional aqui poderia estar, eu vou chutar, mas só porque o gráfico não está muito bem, eu vou considerar que ele está um pouquinho aqui abaixo. Tá? Então esse aqui seria o nosso θ chapéu 2. Tem várias outras formas de estimar, são as duas principais, pegar a moda, pegar o máximo, ou pegar a esperança condicional. Podia pegar a mediana também, poderia pegar outras quantidades. Percebam que o que eu estou fazendo aqui é uma descrição probabilística. Estou calculando uma esperança condicional ou pegando o máximo da função densidade a posteriori. Eu poderia fazer também um intervalo de credibilidade. Então eu poderia encontrar constantes C1 e C2. Imagina que eu tenho aqui C1 e C2, de tal forma que aqui no centro tem a probabilidade de 95%. Então esse é o famoso intervalo de credibilidade. Ele precisa satisfazer isso aqui, é a probabilidade dessa constante C1 ser menor ou igual a θ e o θ menor ou igual a C2, dado que o x é igual a k, isso precisa ser igual a 95%, ou seja, 0,95. Então, é claro que o C1 vai depender de K e vai depender do 0,95, porque se você usasse 0,99, você teria que abrir um pouco mais o intervalo. A mesma coisa com a constante C2. E essa constante agora ela tem uma interpretação probabilística. A probabilidade do θ estar entre C1 e C2, dado que você observou a sua amostra igual a K,
é igual a 95%. Então o C1 vai dar um valor numérico e o C2 vai dar um valor numérico também. Isso é diferente lá no caso do frequentista, no caso do intervalo clássico. No caso do intervalo clássico, o intervalo observado não pode ser mais interpretado em termos de probabilidade. O problema aqui é que a priori que você encontrou influencia no intervalo. Isso aí não é a probabilidade dada a sua priori, porque você escolheu uma priori específica com um A0 específico e um B0 específico, e não só isso, você considerou também uma distribuição beta. Então você poderia ter considerado uma outra distribuição completamente diferente da beta, e isso poderia modificar completamente o seu intervalo. Isso tudo depende muito da sua priori. Se você der uma priori com probabilidade 0 ou muito próxima de 0 para algum intervalo entre 0 e 1, você pode ter um problema muito grave na hora de calcular o seu intervalo de credibilidade. Então é importante ter em mente que, apesar do intervalo de credibilidade ter uma interpretação em termos de probabilidade, você tem que tomar cuidado que no condicional existe uma ressalva, que esse intervalo ele foi calculado usando a sua priori. Se tivesse usado uma outra priori, o seu intervalo de credibilidade seria diferente. Então agora eu vou fazer uma comparação entre o modelo clássico e o modelo bayesiano. E notem que a comparação ela vai ser feita em termos de modelos induzidos. Porque com o modelo induzido eu tenho um grau de controle maior do que se eu usar apenas as densidades. Então aqui eu vou colocar o bayesiano, vou escrever o bayesiano e depois eu vou recuperar o clássico para a gente ter uma comparação lado a lado. Então no modelo bayesiano eu tenho o espaço induzido, que é o R2, boreliano do R2, e a medida de probabilidade conjunta. Então essa medida de probabilidade conjunta traz informação probabilística tanto da variável aleatória x como da variável aleatória θ. Então essa medida induzida aplicada no conjunto que lista K, produto cartesiano B, isso aqui pode ser escrito também como a probabilidade do x ser igual a K e a probabilidade do θ pertencer a B. Essa probabilidade ela já foi definida lá em cima e eu vou só recuperar para vocês. Isso aí é integral. Na verdade, essa probabilidade não foi definida, ela é obtida pela suposição da hierarquia. Θ segue uma distribuição beta AB e o x dado θ igual a 0 segue uma distribuição binomial. Então, isso aqui fica assim. Combinação de n, k a k, vezes θ0 elevado a k mais a0 menos 1, vezes 1 menos θ0 elevado a n menos k mais b0 menos 1 dθ0. Vai ser exatamente isso quando o k estiver naquele conjunto 0, 1, 2 até n. Eu não vou escrever aqui para não perder espaço. Então, deixa eu fazer aqui o seguinte. Ó, eu vou colocar isso um pouco mais para a esquerda para não ter problema com espaço. Então, vou traçar uma linha horizontal aqui e eu vou colocar também o modelo clássico aqui do lado. Esse é o modelo bayesiano e o modelo clássico é mais simples. E eu quero que vocês notem que esse modelo clássico é um dos possíveis modelos clássicos. Eu posso criar modelo hierárquico clássico e vou fazer isso logo a seguir. Então, lembrando no modelo clássico, o modelo induzido é a trinca R, boreliano dos reais e família de medidas de probabilidade. Em que, é claro que aqui tem um x maiúsculo, que é a família induzida por x. Em que essa P de x, ela é, na verdade, as probabilidades indexadas por θ, só que agora um truque para não confundir o θ de um com o θ de outro, eu vou colocar θ0. Por que isso faz sentido? Porque o θ0 é o valor observado da variável aleatória θ. Então, desse lado, do lado esquerdo, eu tenho valores observados, que são denotados, que está denotado aqui por θ0, e aqui no clássico eu posso fazer isso, eu posso mudar θ por θ0 que não interfere em nada. Deixa eu só ver como que eu fiz lá em cima, porque não sei se eu coloquei o x ou não coloquei o x. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, no modelo clássico eu não coloquei o x lá em cima, então eu não vou colocar aqui também. Poderia ter colocado, mas eu não vou colocar. Tá? Eu vou deixar desse jeito. Para θ0 pertencente a 0,1. Que seria o nosso θ maiúsculo. Fecho. E quem que é o nosso P de θ0? Esse cara, a probabilidade do x ser igual a 1k, é simplesmente a combinação de nk a k vezes θ0 elevado a k vezes 1 menos θ0 elevado a n menos k. Isso aqui vale isso quando o k pertence ao conjunto 0, 1, 2 até n e 0 caso contrário. Não vou escrever isso. Deixa eu ajeitar um pouquinho só aqui. Vou tirar esse aqui,
Só para deixar aqui usando a mesma estrutura e mesma linha de comparação. Então percebam, no modelo Bayesiano eu tenho a trinca, R2, BR2 e uma medida de probabilidade, ou seja, é um modelo de probabilidade. No modelo clássico eu tenho um modelo estatístico clássico, em que é uma trinca também, que a primeira componente é o conjunto dos reais, porque eu tenho uma única variável aleatória, a sigma álgebra é a sigma álgebra de Borel, dos reais, e eu tenho uma família de medidas de probabilidade. Então, essa família ela já foi definida lá em cima e é dada por essa expressão. Agora a pergunta que segue é o seguinte: será que a partir do modelo Bayesiano, que parece ser uma estrutura maior, porque eu tenho o R2 aqui eu tenho o R, aqui eu tenho o boreliano do R2, aqui eu tenho o boreliano no R, e aqui eu tenho uma medida conjunta de x e θ, e aqui eu tenho uma família para uma única variável aleatória. Então, será que do modelo Bayesiano eu consigo obter o modelo clássico? E qual seria o procedimento? Então, aqui eu já tenho um procedimento em tela, aqui facilmente, né? Porque o R2 eu posso simplesmente projetar no R. O conjunto dos borelianos no R2 eu posso projetar o conjunto do boreliano no R. E agora o problema é o seguinte: como que eu obtenho uma família de medidas de probabilidade a partir de uma medida de probabilidade conjunta? Será que é possível fazer isso? Então eu vou escrever isso aqui embaixo. Eu posso pegar o conjunto dos reais ao quadrado, o conjunto do R2, e eu posso projetar nos reais. Eu posso pegar a sigma álgebra de Borel do R2 e especializar e obter dela uma sigma álgebra dos reais. Eu pego a primeira componente, por exemplo. E agora a questão é a seguinte: será que a partir de uma medida de probabilidade induzida por um vetor xθ, eu consigo recuperar uma família de medidas de probabilidade? A resposta é sim. E qual é o procedimento? É o seguinte: essa medida ela está indexada aqui por x, e eu só vou escrever então o que ela significa. É a probabilidade indexada por θ0, do θ0 pertencente ao nosso 0,1, perfeito, ao conjunto, ao espaço paramétrico. Então qual seria o procedimento? Você só precisa basta tomar probabilidade do x ser igual a k, é a probabilidade do x ser igual a k, dado que o θ é igual ao θ0. Então olha que interessante. A partir, então, de um modelo conjunto, xθ, que é o modelo Bayesiano, eu consigo obter um modelo clássico fazendo essas projeções. Saio do R2 para o R, pego a sigma álgebra de Borel do R2 e transformo ela na sigma álgebra de Borel dos reais, e pego a medida de probabilidade induzida pelo vetor e especializo ela no condicional em θ para obter a medida de probabilidade do x. E assim eu crio uma família de medidas de probabilidade. Isso significa que o modelo Bayesiano é mais geral do que o modelo clássico? Então a pergunta, para responder essa pergunta, você tem que pensar no seguinte: o modelo clássico é um submodelo do modelo Bayesiano ou não? O modelo clássico não é um submodelo do modelo Bayesiano. Eu consigo, a partir do modelo Bayesiano, chegar no clássico. Mas eu vou mostrar para vocês que eu consigo sair do clássico e chegar no Bayesiano também. Tudo depende do modelo que eu uso. Eu posso agora definir um modelo hierárquico clássico, e eu vou mostrar que o modelo Bayesiano é um submodelo. Aqui não é submodelo, eu preciso fazer uma transformação, eu faço projeções. Ó. Aqui eu estou fazendo, esse espaço é diferente daquele. Esse espaço no modelo Bayesiano é diferente do espaço do modelo clássico. Eles são diferentes. O modelo clássico, ele não cai como submodelo do modelo Bayesiano. Agora eu vou mostrar para vocês como o modelo Bayesiano, esse modelo Bayesiano, é um caso particular e, na verdade, um submodelo de um modelo clássico hierárquico. Então olha o que eu vou fazer. Eu poderia ter definido um modelo hierárquico. Eu poderia usar outro nome aqui. Eu poderia usar o modelo com variáveis latentes. Mas eu estou usando o nome hierárquico só para diferenciar do primeiro modelo, o modelo mais simples. Então eu poderia ter chamado modelo clássico 1, esse aqui é o modelo clássico 2. Nesse modelo hierárquico, eu vou criar uma variável aleatória y apenas. Ela vai ter uma distribuição beta. E agora não é A0 e B0. É um A e B e são desconhecidos. O A é desconhecido e o B é desconhecido. Eu vou dizer que esses dois estão no R mais produto cartesiano R mais, que eu vou representar por R mais ao quadrado. Então os dois são ambos positivos. E o x dado o y, dado que o y é igual a um y minúsculo zero, isso sim tem uma distribuição binomial ny0. Aqui nada é desconhecido, porque dado o y igual a y0, eu tenho o valor e o n é conhecido também. Então esse modelo é um modelo clássico, porque ele vai me gerar uma família de medidas de probabilidade. Como eu desconheço A e desconheço B, a conjunta de
x e y, ela vai depender de a e b, que são parâmetros desconhecidos, e, portanto, para cada valor do parâmetro, do vetor AB, eu tenho uma medida de probabilidade, formando uma família de medidas de probabilidade. Eu vou só finalizar o modelo dizendo que o y é variável aleatória latente. Ou seja, ela não é observável, não pode ser observada. X é observável, mas não é o valor observado. O valor observado vai ser um valor que você vai colocar na função de verossimilhança. Aqui é uma variável aleatória, mas observável. Então eu tenho agora duas variáveis aleatórias nesse modelo. Uma que é observável, faz parte da amostra, e outra que não é observável, ou seja, eu não vou observar, ela serve apenas como indutor de variabilidade em x. É isso, para isso que serve essa variável aleatória y. Lambda é igual ao vetorzinho AB, e ele pertence a um conjunto lambda, tá? Que está contido no R+, produto cartesiano R+. Eu posso colocar esse lambda como apenas, o lambda maiúsculo, como uma família que contém apenas um elemento, ou um conjunto não enumerável, se eu quiser, desde que esteja contido aqui no R2, produto cartesiano R2. Então, aqui, para você entender bem, eu consigo, a partir desse modelo, a função de probabilidade conjunta de x e y. Então, veja bem, ó. Deixa eu colocar esse lambda aqui para cima também, para não perder espaço. Vou colocar um ezinho aqui. Então, a função de probabilidade conjunta de x e y eu vou escrever f de x e y no ponto k e no ponto y0. Isso aqui é igual, é o produto dessas duas, certo? Vou pegar uma beta, AB, e multiplicar por uma binomial n, y0. Então aqui eu vou colocar a primeira binomial, então vai ser nkk vezes y0 elevado a k vezes 1 menos y0 elevado a n menos k, vezes a beta, que é y0 elevado a menos 1. Eu não fiz isso lá no caso anterior, mas eu faço aqui sem problema algum. 1 menos y0 elevado a b menos 1, dividido por beta de AB. Isso aqui é igual a essa expressão se o k estiver no conjunto 0, 1, 2, 3, até o n, e vale 0 caso contrário. Perfeito? Então aqui só agregando os termos, vai ficar muito parecido com o que estava lá no caso bayesiano, vocês vão ver. Combinação de n, k, a, k. Então esse y junto com aquele vai ficar exatamente aquilo que tinha lá no caso bayesiano. Vezes 1 menos y0 elevado a n menos k mais b menos 1, dividido por beta de AB. Então essa é a conjunta, pessoal. Eu consigo, a partir dessa conjunta, encontrar a função de probabilidade marginal de x. E se eu quiser também, consigo encontrar a função densidade de y dado x. Vamos fazer aqui. Ó. Então isso implica que a função de probabilidade de x, eu preciso integrar isso aqui em y. Vou pegar e integrar de 0 a 1, y0 é exatamente a mesma coisa que eu já fiz lá em cima. Então, isso aqui vai ser nkk no numerador. Aqui em cima, isso aqui vai dar uma beta k mais a, n menos k mais b. Lembrando aqui, pessoal, ó, que aqui essa função densidade, ela depende de parâmetros agora. Ela não é conhecida, essa f de xy. Para ser mais claro, eu poderia colocar aqui uma indexação AB, em cima ou embaixo. Né? Eu poderia deixar lambda, tudo bem? Porque o lambda ele é o AB. A mesma coisa aqui na f de x, depende de lambda. Para cada lambda eu tenho uma função de probabilidade para x. Então aqui eu preciso dividir por beta de AB. Lembrando que A e B são desconhecidos. A nossa função de probabilidade condicional de y, dado que o x é igual a k no ponto y0, isso aqui também depende de lambda, então, portanto, vou indexar aqui por lambda. Isso aqui vai ser... O que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu preciso pegar a conjunta e dividir pela marginal. Então, esse beta de AB vai embora com o beta de AB no denominador. Esse combinação de nkk vai embora com combinação de nkk, e aí vai sobrar apenas isso e esse beta. É o mesmo resultado obtido anteriormente. Então, y elevado a k mais a menos 1, vezes 1 menos y0, elevado a n menos k mais b menos 1. Isso tudo dividido por beta de k mais a e n menos k mais b. Isso aqui só é válido se o k estiver naquele conjunto 0, 1, 2, porque ela não está definida se o k estiver fora. Então, isso aqui só vale se o k for igual a 0 ou igual a 1 e assim por diante, até o enésimo termo.
Então, a partir dessa função de probabilidade, eu posso fazer inferências sobre uma variável aleatória latente. Não tem problema algum. A questão aqui é que o lambda é desconhecido. E para estimar o lambda, o clássico vai se basear na função de probabilidade marginal de x. Isso aqui produz a função de verossimilhança. Porque a função de verossimilhança, ela precisa ser obtida a partir de uma variável que seja observável. Eu posso também ter uma coisa chamada função de verossimilhança completa, que seria essa aqui. Mas o estimador de máxima verossimilhança precisa ser obtido por meio da função de verossimilhança genuína. E a função de verossimilhança genuína precisa depender apenas de observáveis. Tudo o que é observável, porque senão o resultado final do estimador vai depender de algo que não é observável. Então notem o seguinte, o n aqui é observável, o k é observável, a única coisa que eu não observo é o a e o b, que é o próprio lambda, né? Que serão estimados via máxima verossimilhança. Então eu posso calcular agora a verossimilhança, que vai ser uma função em lambda. Eu posso derivar o log da função de verossimilhança em relação a A e depois em relação a B e encontrar os estimadores de máxima verossimilhança, sem problema algum. Nesse modelo clássico e hierárquico, ele é um modelo que inclui o modelo bayesiano como caso particular. Como que vocês vão perceber isso? Eu vou escrever aqui do lado para ficar claro. Então aqui, o modelo induzido ele vai induzir para o R2, porque eu tenho duas variáveis aleatórias, então agora o vetor xy, tem um vetor xy, ele está levando de ômega para o R2. Então a sigma álgebra de Borel também é do R2, e agora eu tenho uma família de medidas de probabilidade que está sendo induzida pelo vetor xy. Essa família de medidas de probabilidade, ela está sendo construída a partir dessa f, exatamente da mesma forma que o modelo bayesiano. Eu vou escrever para vocês entenderem bem. Ó. Então essa tripla, agora eu tenho uma família, essa P caligráfico XY é P de lambda induzida por XY, para todo lambda pertencente a lambda maiúsculo, e cada uma dessas P's aí, no ponto K produto cartesiano B, isso aí é a integral em B daquela função densidade, ó, dessa função conjunta. Então eu vou copiar e colar isso aqui. É isso aqui. Então veja bem, isso aqui eu preciso integrar em dy0. Vai ser isso se o k estiver no conjunto 0, 1 e assim por diante até n. E vai ser 0 caso contrário. Vocês percebam o seguinte agora. Agora, para cada lambda fixada, eu tenho uma medida de probabilidade. Eu tenho uma família de medidas de probabilidade. Lá no caso bayesiano, o lambda é igual a A0, B0. Então, olha que interessante. Tome lambda maiúsculo como sendo uma família que tem apenas um elemento, A0, B0. E a partir daqui eu tenho o modelo bayesiano. Então, esse modelo aqui é o modelo bayesiano. E notem que eu não fiz transformação alguma. É de fato um modelo particular. Aqui eu vou colocar A0, B0. Né? Vou deixar desse jeito. Esse modelo que está aqui é exatamente o mesmo modelo bayesiano, considerando o y igual a θ. Tá? Então aqui é y, a variável aleatória y está sendo tomada como igual a θ, sem problema algum. Porque é uma variável aleatória y, ela pode ser exatamente igual a θ para todo ômega ou quase certamente igual a θ, não tem problema algum. Então qualquer inferência que eu faça usando esse modelo vai ser exatamente as mesmas inferências usando o modelo bayesiano. Eu posso usar aqui a esperança condicional de x dado y, sem problema algum. Eu posso aqui usar o máximo da função densidade condicional de y dado x, porque y igual a θ. Você entende? Então essa é a questão. O modelo bayesiano, a partir do modelo bayesiano, você consegue de fato um modelo clássico não hierárquico. Mas agora se você pega um modelo clássico e hierárquico, você consegue mostrar que o modelo bayesiano é um submodelo. É um modelo particular de verdade, não é só uma transformação. Então isso é importante. Eu vou abrir uma nova aba. Eu posso usar o modelo clássico para comparar modelos bayesianos. Então imagina o seguinte, que dois bayesianos, o Sérgio e o Carlos. O Sérgio escolheu utilizar o A0 igual a 1
e o B0 igual a 3. E o Carlos decidiu o inverso. O A0 vai ser igual a 3 e o B0 igual a 1. Então imagine que você tem o Bayesiano 1, o Sérgio, ele vai usar A0 igual a 1 e o B0 igual a 3. Ou seja, ele está querendo dizer que a priori dele, o θ, ele tem uma distribuição beta 1, 3. Tá? Essa distribuição beta, vou colocar um pouco mais para cá para fazer o gráfico. Ele acha que o θ se distribui desse jeito. Ele está mais próximo do zero. E o segundo Bayesiano, Carlos, ele não acha isso. Ele acha que, na verdade, o A0 ele vai dizer que é 3 e o B0 igual a 1. Então o θ tem uma distribuição beta 3, 1. Para o Carlos, o θ se distribui dessa outra forma. Ele tem mais probabilidade de estar próximo de 1 do que de 0. Então deixa eu só colocar o 0 e 1 aqui. Então aqui está o 1. Ele para no 1, certo? Ele não continua para sempre. Tá? E aqui também ele para no 1. Eu, como estatístico clássico, eu posso pegar os dois modelos bayesianos, colocar na minha família de medidas de probabilidade, coloco as duas medidas e eu testo para saber qual das duas é melhor, olhando para os dados. Vamos fazer isso? Então olha só que interessante. Então vou considerar essas duas medidas de probabilidade a priori e eu vou considerar o meu modelo clássico para modelar isso. Então olha o que eu vou fazer. Podemos definir o y como tendo uma distribuição beta, AB desconhecidos, eu não conheço o AB, só que agora o AB, aquele conjunto lambda, ele pode ser simplesmente o conjunto que lista os dois pontos. Ó. É o 1, 0, né? A0 e B0, então é 1, 3 e o outro é 3, 1. Essa aqui vai ser a minha família, é o nosso lambda, é o espaço paramétrico. Pequeno, porque eu tenho apenas 2 bayesianos, mas eu poderia comparar 5.000 bayesianos se eu quisesse. Eu poderia comparar um conjunto não enumerável de bayesianos num conjunto imaginário. Então, uma vez que eu defino isso lá no meu modelo, eu tenho o seguinte modelo induzido. Ó. O modelo induzido vai ser R2, sigma álgebra de Borel na R2, e agora eu tenho a minha família aqui, ó, P de x, y. E esse modelo me diz tudo sobre as variáveis e eu posso inclusive estimar. Essa família, ela tem duas medidas de probabilidade lá dentro. Uma usando a priori 1, 3. Então aqui eu tenho um a priori que o A igual a 1 e o B igual a 3, induzida por x e y. E eu tenho uma segunda medida, que é 3, 1. Perfeito? Então tem uma família com dois elementos. Eu vou encontrar a função marginal de y, só para vocês terem uma ideia de que é possível. Ó. A função marginal de y depende de lambda aqui em cima, perfeito? Então vou ter duas, porque o lambda pode ser 1, 3 ou 3, 1. No ponto K, isso aqui já foi dito lá em cima, é nkk vezes beta de k mais a. O a é a primeira componente do lambda, n menos k mais b, dividido por beta de ab. Quais são os possíveis valores de ab aqui? Ó? Ab só podem valer dois valores aqui, ó, dois valores para os vetores. 1, 3. Então, quando o a for igual a 1 e o b for igual a 3, eu tenho uma função de probabilidade conhecida. E o outro valor possível para os parâmetros é 3, 1. Então, essa aqui está fazendo o papel da nossa verossimilhança. A função de verossimilhança, como vocês já viram, por definição, a função de verossimilhança para o valor k, aqui, o k que vai ser observado, tá? Do lambda, o lambda está fazendo o papel do nosso θ, o parâmetro que você gostaria de estimar, isso aí é igual a essa quantidade. Perfeito? Então, tenho dois valores para a função de verossimilhança. Para encontrar a estimativa de máxima verossimilhança, eu só preciso ver para aquele k observado e para aquele n observado, suponha que o n igual a 10, vamos fazer uma simulação aqui, tá? Para n igual a 10 e k observado igual a 2, por exemplo. Então vocês têm uma ideia de que quando os bayesianos eles criam essas priores, eles criam antes de observar os dados. Porque se eles criarem depois de observar os dados, eles estão violando o princípio da verossimilhança. Então o bayesiano 1 acha que é desse jeito, o bayesiano 2 acha que é desse outro jeito. Ou seja, o θ está mais próximo de 0 e o outro acha que o θ está mais próximo de 1. Eu, como estatístico clássico, posso ver quem está mais próximo do observado. Então ó, o nosso para n igual a 10, k igual a 2... eu substituo aqui a nossa função de verossimilhança. Isso aqui dá a função de verossimilhança no ponto 2 de lambda. Então, isso aqui vai ser combinação de 10, 2 a 2. Eu vou colocar no computador. Todos esses valores vocês vão ver. Então, esse aqui é beta de 2 mais a. N é 10. Menos 2, 8. Mais b. Dividido por beta de ab.
Então agora, essa função de verossimilhança, eu vou ter que calcular no ponto 1, 3 e no ponto 3, 1. Então no ponto 1, 3, quando eu coloco ela no ponto 1, 3, eu vou substituir isso lá no R e eu vou mostrar exatamente como eu faço isso para vocês. Então aqui está o R e eu já calculei, já escrevi a função de verossimilhança. Então isso aqui é a combinação de n x a x, eu vou substituir o x por k, que é o k que eu tenho lá. Aqui é k, então é n menos k, tá certo. Então a função beta é simplesmente isso, né? Ó, beta da primeira componente, segunda componente. Como eu coloquei lambda aqui, ele vai entender a função que o lambda é um vetor. E aí eu vou capturar a primeira observação do vetor lambda, então vai ser k mais a, e a segunda componente aqui vai pegar n menos k mais a segunda componente do b. Então é exatamente o que está escrito lá. Então agora eu preciso calcular isso para n igual a 10 e k igual a 2. Então agora eu vou calcular o L para 1, 3. Então primeiro eu rodo a função de verossimilhança, aí depois eu digo que o n é igual a 10, o k é igual a 2, e agora eu calculo a função de verossimilhança para quando k é igual a 2, n igual a 10, justamente para quando o a é igual a 1 e o b é igual a 3, ou seja, para o primeiro bayesiano. Isso dá 0,15. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o segundo bayesiano, que é 3, 1. Dá 0,02, ou seja, a minha estimativa de máxima verossimilhança vai ser lambda igual a 1, 3. Ou seja, a igual a 1, b igual a 3, porque é maior do que 0,02, perfeito? Eu vou fazer alguns outros exercícios aqui, vocês vão perceber. Mas deixa eu escrever lá para vocês verem só. Então aqui, o L2 para 1, 3, ele é igual a 0,16, arredondando. E o L2 para 3, 1, isso aqui é 0,02, arredondando também. Isso aqui implica que a estimativa de máxima verossimilhança para lambda é igual a 1, 3. Ou seja, eu escolho, para esse conjunto de dados, eu escolho o bayesiano 1. O que faz sentido, né? Porque ó, n igual a 10, eu observei um k igual a 2. Portanto, a probabilidade de sucesso deve estar mais próxima de zero. Mas eu consigo saber isso depois de observar os dados. O bayesiano não pode observar os dados, porque se ele observar os dados antes de fazer a priori, ele vai violar o princípio da verossimilhança. Então, eu vou fazer agora a mesma coisa para n igual a 10 e k igual a 8. Vocês vão perceber que agora a estimativa de máxima verossimilhança vai se inverter. Então agora a L8 do lambda vai ser exatamente a mesma coisa, só que no lugar do 2 vai substituir por 8. Então é 10, 8 a 8, vezes beta de 8 mais A, 10 menos 8, mais B, dividido por beta de AB. Então agora eu tenho as duas funções de verossimilhança aplicada nos dois pontos, né? Tenho a função de verossimilhança aplicada nos dois pontos. Eu vou calcular no R. Aqui. Então vamos voltar para o R agora. E depois desse exemplo eu vou fazer vários outros, tá? Tudo bem? Então agora é muito fácil, já tem a função. Aqui no lugar do k igual a 2 eu substituo por 8, rodo novamente, porque senão ele não vai fazer corretamente. Então agora a função de verossimilhança no ponto 1, 3 deu 0,02 e no ponto 3, 1 deu 0,16. Ou seja, se inverteram exatamente porque tem uma certa assimetria. Então eu vou escrever isso lá e depois eu vou fazer algumas simulações aí para vocês. Então agora ficou invertido. Isso aqui deu 0,02 e aqui deu 0,16, tá? Aproximadamente. Então isso implica que para esse conjunto de dados, a estimativa de máxima verossimilhança é 3,1. Para esse caso eu prefiro o bayesiano 2. Então notem que eu poderia colocar vários outros bayesianos e aí eu teria vários outros pontos para comparar. Eu pegaria o lambda que me gera maior verossimilhança. Então agora eu vou voltar lá para o R e vou fazer alguns exemplos para vocês. Se eu colocar 5, por exemplo, eu não vou conseguir identificar qual dos dois é melhor, porque tem uma perfeita simetria entre o bayesiano 1 e o bayesiano 2, olha que interessante. Então agora, quando k é igual a 5, as verossimilhanças são idênticas e eu não vou conseguir escolher. Para mim, qualquer um dos dois é razoável. Faz pleno sentido, gostaria que vocês percebessem, tá? Então, o n igual a 100, eu vou dar mais privilégio para um do que para outro. Ó. Essa aqui é muito maior a função de verossimilhança do que naquele. Então, eu prefiro, minha estimativa de máxima verossimilhança é 1, 3. Tá? E aqui vocês podem colocar outros valores, né? Você poderia ter um bayesiano que para A ele quer 2 e para B ele quer 3. Então dá uma olhada aqui para ver como é que fica isso. Tá? Então continua sendo melhor aqui o 2, 3 do que o 3, 1. E assim por diante você pode fazer para vários outros valores. Tá? Você pode encontrar
a estimativa de máxima verossimilhança, para o A variando no real positivo e o B variando no real positivo. Você vai ter o valor de A chapéu e B chapéu para todos os possíveis Bayesianos que poderiam colocar qualquer valor entre 0 e mais infinito, tanto para A como para B. Então era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam nos comentários. Então, basicamente, o que eu quis dizer é o seguinte, que a partir do modelo Bayesiano você consegue o modelo não hierárquico clássico, mas a partir do modelo hierárquico clássico, o modelo Bayesiano serve como caso particular, como submodelo. Lembrando que no caso não hierárquico, o modelo clássico não é um submodelo, é uma transformação. Eu consigo sair do modelo Bayesiano e chegar no modelo clássico. Mas quando eu pego o modelo hierárquico clássico, o modelo Bayesiano se torna submodelo. É de fato um submodelo. Mas era isso que eu gostaria de falar. Um abraço a todos e até a próxima.